Sejam bem-vindos ao Repórter Sábado. Já foi considerado o melhor vendedor imobiliário de Portugal, mas é acusado agora de burlas milionárias. Entre os lesados estão também vários colegas de profissão e até um filho do ex-presidente da República, Ramalho Eanes. A história que também envolve chantagem com a divulgação de vídeos íntimos e até uma condenação por violência doméstica. Isso eu já tínhamos isso. Sou Ricardo Rajani, sou consultor imobiliário. O Ricardo Rajani não mudou o padrão dele. O que ele fazia a enganar as pessoas quando ele tinha o negócio dos carros é o que ele faz atualmente no negócio imobiliário e é o que ele vai continuar a fazer. Eu tenho um feeling que não o segui. Nesse momento, eu não tinha confiança nenhuma nele. Aliás, ele é uma pessoa que não me transmite confiança. Eu ganho dinheiro de forma legítima, de forma honesta, de forma honrada, mais de forma exemplar. Eu começo por ser uma pessoa fantástica para conseguir dinheiro. Quando eu deixei de ter dinheiro, eu era... Eu vou dizer aqui, vocês depois passam o pi. Eu era uma estúpida do c****. Prova que você é idiota, não tem outro nome. Você é idiota, estou-lhe a chamar agora. Pode ser uma burla milionária. O suspeito é Ricardo Rajani, já considerado o melhor vendedor imobiliário de Portugal. No rol de lesados estão colegas e até um filho do ex-presidente da República, Ramalho Eanes. Uma história que envolve ameaças, chantagens com a divulgação de vídeos íntimos e até uma condenação por violência doméstica. Sou Inês Teixeira, trabalho como consultora imobiliária na Remax desde 2015. E foi na Remax que conheceu o Ricardo Rajani? Sim, ele era um consultor que estava sempre muito bem classificado. Teve ali uma série de anos como em primeiro lugar, a nível nacional. Trabalhavam em agências diferentes, franchisadas da marca Remax, e os chefes de Inês já tinham feito investimentos de sucesso com Ricardo Rajani. Foi apresentado um negócio, na altura até ao meu companheiro da altura, foi apresentado um negócio que seria investir num prédio cerca de 300 mil euros e que ao fim de 3 meses teríamos um lucro desse investimento. 5 investidores entraram no negócio. Inês meteu 50 mil euros. E ao fim de 3 meses iríamos receber 65, teríamos 15 mil de lucro. Pedro Torres também entrou no negócio com 50 mil euros. Fui consultor imobiliário durante 13 anos e nos últimos 2 anos, portanto há 15 anos que estou nesta área, decidi abrir a minha própria agência. Eu nunca tinha privado diretamente, em particular com o Ricardo Rajani, mas houve um dia em que ele pediu uma reunião comigo porque tinha um negócio interessantíssimo para apresentar. Aliás, ainda hoje, se fosse hoje, eu cairia neste engano. À minha frente estava um negócio perfeitamente legítimo, normal. O contrato foi assinado em agosto de 2018. A empresa de Ricardo Rajani, Ensaio Turquesa, cedia a posição de promitente compradora de um imóvel que logo a seguir seria vendido a um cidadão angolano. Mas havia uma informação relevante que na altura Pedro e outros investidores desconheciam. Havia uma coisa que o Ricardo sabia nesse momento, é que o negócio estava, nós chamamos nesta área, contaminado.
Contaminado porquê? Porque o comprador, ele sabia que o comprador não estava a conseguir trazer o dinheiro da origem do país. Portanto, já tinha dado indicadores de que o negócio não se iria fazer. Passaram os 3 meses e ninguém recebeu um cêntimo. Ou seja, os 15 mil euros de lucro, nem os 50 mil que tinha recebido, ou que deveria ter recebido. Chega a data da escritura, a escritura não se realizou. A escritura não se realizou e eu pergunto, então, e agora? Como é que fazemos com o... Não vai haver escritura? O comprador está com problemas e tal. Venham ao meu escritório falar comigo. Agora não consigo, é mais um mês, houve aqui um impedimento, mas mais um mês e já consigo fazer a devolução. Houve uma altura que ele deu-me o cheque dos 65 mil euros e eu deposito o cheque no momento em que ele me dá. O cheque veio devolvido, sem cobertura. E à terceira reunião, no escritório dele, e o Ricardo nunca mais me esquece disso, aparece com a chave de um Porsche, de um carro, em cima da mesa. Eu achei uma provocação e no desespero digo, olha, Ricardo, tu tens um Porsche? Sim, tenho. É o meu carro do dia-a-dia. Ora bem, então, mas se calhar, não sei quanto é que vale um carro desses, 100, 150, 200, damos por pagamento os 50 mil que já te entreguei e eu cubro o resto e fico com o carro. Não, isso não vai dar, amigo, isso não vai dar porque o carro não é meu, é um renting. O carro preferido, o Porsche, o Carrera. Inês Teixeira seguiu outra via. Quando viu que Ricardo não tinha bens que pudessem ser penhorados, decidiu ameaçá-lo. Ligo para o Rajani em tons mesmo de ameaça e disse que queria o dinheiro na conta dentro de 48 horas, senão as coisas iam correr mal para o lado dele. Eu, na altura, ameacei mesmo, disse que tinha um amigo meu que ia tratar-lhe do assunto e que eu não conhecia ninguém sem rótulos a andar. Em 48 horas, Ricardo Rajani pagou-lhe 40 mil euros e depois mais 4.250 euros. Eu disse que a partir daí, então, teria que começar a pagar ao meu companheiro, porque não estava a fazer a pressão devida e não estava a ter resultados com a pressão que estava a fazer. Pedro recuperou apenas 5 mil euros. Ricardo Rajani chegou a passar-lhe um cheque de 65 mil euros que não tinha provisão. O lesado guarda o cheque até hoje em local de destaque, no gabinete. Eu tenho este cheque comigo e está afixado num quadro que eu tenho no meu gabinete. Todos os dias que entro no meu gabinete para me lembrar do calote que levei. Inês recuperou 44 mil euros, mas ainda tem quase 6 mil euros para receber. Eu cheguei a dizer, olha lá, tu que estás em primeiro lugar e estás-me a dizer que não tens dinheiro para me pagar os 5.750 euros que me devem, fora o lucro. E ele, tu não sabes, eu tenho dívidas de milhões, tenho mais de 3 milhões de passivo. As pessoas confiaram em si, confiaram porque o senhor era uma referência, o senhor dava palestras. Eu não era, e dou. Pronto, eu não era. Mas quando chega a altura da verdade de lhes pagar, o senhor diz, não sou eu que devo, são as empresas. Mas é verdade. Isto é sério, pergunto. É, sabe porquê? Sabe porquê que cara é que o senhor olha para estas pessoas? Olha, o Pedro Torres não quer falar comigo. Quer ver aqui? Olha aqui. Podes receber-me hoje à tarde, no dia 30 de março de 2023. Isto é típico de quem não quer pagar, hein? E ele pergunta-me. E eu digo assim, posso sim, 17h30. É típico, mas não paga. Ouça lá, E desistiu? Não desisti, fui-me esquecendo para não estar constantemente neste sistema. Quem não se esqueceu foi Cláudia Aguiar. Sou consultora imobiliária na Remax, tenho 51 anos. Eu, por um lado, sinto alguma cobardia por não dar a cara, até porque eu sei que há outras pessoas que vão dar. Mas a minha história é um pouco mais pesada, também um bocado pelos meus filhos, porque a história não é só uma burla normal, é uma burla com contornos
Em que uma relação emocional e a violência doméstica andam de mãos dadas com a burla, é isso? Exatamente, sim. O Ricardo Rajani deve-me 243.845. Nós, no ano passado, vendemos 65 milhões de euros. E ficámos com 1,5 milhão para nós. Pronto, também como somos 7, pá, não está mal. Cláudia conheceu Ricardo Rajani numa palestra em fevereiro de 2020, mesmo às portas do confinamento da pandemia Covid-19. Um exemplo de superação, de humildade, de confiança, de honestidade. Moço diz assim, vamos almoçar, não, estamos aqui. E eu ia para o carro e comia maçãs, que eu tinha vergonha de dizer a eles que não tinha dinheiro para ir. Desde que entrou no ramo imobiliário, entre aspas, com uma mão à frente e outra atrás, e de repente chegou onde chegou, inclusivamente a publicação na revista Sábado, como as pessoas se tornam milionárias no ramo imobiliário. Era o melhor vendedor de Portugal. De Portugal e do mundo, excluindo os Estados Unidos e Canadá, sim. Uma pessoa não chegaria a esse patamar se não tivesse a confiança de clientes reiterada ao longo dos anos. Eu sou dos melhores consultores imobiliários do mundo. Havia até a possibilidade de passar um dia com a equipa de vendas liderada por Ricardo Rajani. Cláudia pediu para os acompanhar. Já estava separada, portanto eu precisava mesmo de vingar no ramo. Vinha de uma situação oncológica, portanto não tinha um plano B. Acabaram por envolver-se. O que eu achei que tinha sido uma coisa pontual transformou-se numa situação que eu própria achei estranha, que é, de repente, sempre enviar mensagens. Bom dia, querida, boa noite, vamos deitar, como estás, sempre. Estava numa fase especialmente vulnerável. Com 2 filhos pequenos, bastante pequenos, uma situação oncológica ainda em fase de tratamento, nós de repente, quer dizer, ainda por cima uma pessoa que profissionalmente temos uma admiração enorme, não é? Fazia-lhe bem ao ego. Fazia bastante bem. Disse-lhe que só era casado no papel. A determinada altura começou a fazer alguma pressão, sim, para enviar fotos mais íntimas. E eu demorei bastante tempo a fazê-lo, porque era uma coisa que não me deixava confortável. E assim o fiz, apagava logo, e havia às vezes situações em que ele não chegava a ver e já eu tinha apagado. E lembro de uma situação em que ele ficou bastante chateado comigo e disse: tu não voltas a fazer isso, volta a enviar. Portanto, está a ver, já havia aqui, os sinais estavam lá, mas eu não estava a vê-los. Como verá mais à frente, o processo de violência doméstica em que Ricardo acabou condenado descreve agressões físicas, psicológicas, fala mesmo numa personalidade agressiva e manipuladora. E dá vários exemplos. Eu sou doente oncológica, eu tenho neste momento 83% de incapacidade, tive várias cirurgias fiz mastectomia, mastectomia total com reconstrução, tive um longo processo de fisioterapia até conseguir movimentar, por exemplo, os meus braços. Quando ele percebeu que eu tinha um PT, homem, chamou-me vulgar, exigiu que eu largasse aquele PT, que eu não tinha nada que ter uma pessoa a tocar-me. Não gosto da violência, porque há mais pessoas que perdem a cabeça em episódio violento do que pessoas que se calhar lutam para que isso não aconteça. Portanto. Nessa altura já havia agressões? Leves. Uma chapada de vez em quando. Era o que ele chamava pancadinhas de amor. Cláudia vendeu a casa com o ex-marido em fevereiro de 2021. Recebeu 225 mil euros.
E em menos de 2 semanas ele vem ter comigo e propõe-me um investimento. Ele aparece em minha casa, super querido. Eu sou o teu melhor amigo, quero bem para ti, para os teus filhos, que ele ia avançar para a compra de um apartamento T2 no Parque das Nações, juntamente com outra pessoa, só que essa pessoa desistiu em cima da hora, porque a mulher tinha sido diagnosticada com cancro. O dinheiro que faltava era 150 mil euros para juntar ao resto. Ele dizia a história que ele estava... o dinheiro estava empatado noutros investimentos, portanto, e pareceu-me bastante credível. Neste contrato, assinado a 2 de março de 2021, Cláudia empresta 150 mil euros à Lis Capital, sociedade de Ricardo Rajani. Aqui, o comprovativo da transferência bancária. Portanto, no contrato mútuo dizia que se eu quisesse o meu dinheiro de volta, em 45 dias era alertá-lo e o dinheiro voltava, os 150 mil, e durante esse período eu receberia, era 1.575. Por mês. Os por meses mês, em que o dinheiro lá estivesse empatado. Exatamente. Pronto. Como garantia do empréstimo, Ricardo apresentou-lhe ainda um contrato-promessa em que a sua empresa Lis Capital prometia vender a Cláudia um apartamento neste prédio, na Travessa da Peixeira, junto à Assembleia da República. E esse imóvel seria uma garantia, ou seja, se alguma coisa corresse mal, eu tenho ali a Lis Capital a prometer vender um imóvel na Travessa da Peixeira. As primeiras prestações foram cumpridas em abril e maio. Ricardo entregou-lhe de cada vez 1.575 euros. No total, 3.150 euros. E fez questão de dizer, olha, está aqui os 1.575 como acordado, por favor, conta. Ele fez-me contar à frente dele, para dar aquela coisa de... credibilidade. Está tudo pronto. E ainda no carro, ele diz, surgiu outra oportunidade de negócio, que era um apartamento para remodelar, disse ele que era em Moscavide, que era para comprar, era remodelar e que se vendia rapidamente. Era só preciso de 70 mil do teu lado e dentro de 2 meses, porque ele tem equipas de remodelação a funcionar com ele, dentro de 2 meses eu devolvo os 70 mil euros mais 5 mil. E eu disse, dá-me uns dias para pensar. Ele disse, não, tem que ser hoje. Eu ando atrás destas oportunidades, quando agarramos tem que ser. Mais uma transferência para a empresa de Ricardo Rajani, 70 mil euros, a 6 de abril de 2021. E vão 220 mil euros. E não ficou por aqui. Isto foi no dia 30 de abril 2021, porque era ao final do mês, tinha surgido uma oportunidade da compra de um carro de corrida que tinha que ser no final do mês. Porque era uma oportunidade que ele perdia e ele queria mesmo agarrar, porque era uma oportunidade única, estava a um bom preço. E qual era o montante que lhe pediu o montante, na totalidade, eram 35 mil euros. Ricardo indicou as contas e Cláudia transferiu estes 2 montantes, que prefazem 35 mil euros. Ou seja, no total estamos a falar de 255 mil euros. Que lhe passou para as mãos. Que lhe passei para as mãos. E desse, quanto é que recebeu até agora? Recebi, no total, 11.155. Portanto, tem mais de 240 mil euros ainda a receber. 243.845 euros por receber. Eu tinha o meu fundo de emergência que foi-se embora. Eu fiquei sem fundo de emergência. A situação piorou quando, em setembro de 2021, Cláudia decide pedir o dinheiro de volta para comprar uma casa. Eu digo ao Ricardo, alguns ali no meados de setembro, que quero o meu dinheiro de volta. Ao que ele disse, tudo bem, sem qualquer problema. No dia 11 de novembro vai haver a última escritura, vai haver a escritura do último investimento que eu fiz com os teus montantes, portanto, poucos dias depois vais ter o teu dinheiro de volta.
É depois disto que acontece a agressão mais grave descrita no processo de violência doméstica. No dia 10 de novembro, na véspera do dia 11 de novembro, ele vai jantar à minha casa. Tinha saudades minhas e ele começa a ser extremamente agressivo sexualmente comigo, ao que eu pedi para ele parar, insistidamente, e ele aí transformou-se. De um momento para o outro, eu estou no chão a levar bufetadas, está ele a agarrar-me pelos cabelos, a dar-me puxões, a imobilizar-me a cara e a dar bufetadas, a dizer que me ia partir os dentes todos, que me ia arrancar os olhos. Eu estava cheia de dores num pé, porque eu fiquei sem uma unha no meio desse episódio, quase sem uma unha, ficou ali 1 milímetro. Eu, a determinada altura, consigo trancar-me no quarto, apercebi-me que o telefone tinha ficado na sala, respiro fundo, abro a porta, ele agarra em mim, encosta-me contra a parede e começa-me a apertar o pescoço, imobilizada contra a parede, nem conseguia falar, não estava a mesmo conseguir respirar. E aí sim, depois ele acalmou um bocadinho e ainda me arrancou um tufo de cabelos. No dia seguinte, ele envia-me uma mensagem a dizer, ao final do dia, tudo ok com a escritura, para a semana, terça-feira, tens o teu dinheiro de volta. Não houve qualquer transferência. Em final de novembro, Ricardo pede-lhe uma reunião. Eu não tenho problemas de dinheiro e eu tenho o dinheiro. Eu só acho é que tu és uma pessoa que não tem capacidade de gerir o seu próprio dinheiro, portanto eu sinto-me na obrigação de te ajudar a gerir o teu dinheiro. E como tal, vou-te fazer uma proposta de plano de transferências para ti, de 4 anos. Eu disse que era inaceitável e ele disse, olha, Cláudia, há 2 coisas que tu vais ter que fazer, senão eu passo para o plano B. Não podes falar mal de mim e não quero que insistas com esta situação. Porque se tu continuares a insistir, eu passo para o plano B. O plano B é um pagamento a 10 anos. Cláudia percebe finalmente o que se terá passado. Eu não comia, eu não dormia, eu estava num desespero total. Como é que eu ia sustentar os meus filhos? Em dezembro de 2021, tem uma última reunião com Ricardo Rajani. Agora recebe um plano de pagamento a 5 anos. Já não era há 4 anos, já era há 5. Cheguei a casa, enviei para o advogado. Eu disse, está aqui o que ele quer propor. Por esta altura, Cláudia já tinha feito várias descobertas. A empresa de Ricardo Rajani, Lis Capital, que lhe prometera vender um andar neste prédio para garantir os empréstimos, não era sequer dona do imóvel. A proprietária era a firma Ensaio Turquesa, também de Rajani, e que viria a ser declarada insolvente apenas 20 dias após Cláudia ter assinado o contrato de promessa de compra e venda do imóvel. É uma falha minha. Deixa-me acabar, eu sou humano. Não falei. Pronto, mas o seu olhar, pronto. E devia estar aí escrito nesse contrato que a Lis Capital em dado momento ia adquirir a Ensaio Turquesa. Mas a Cláudia Aguiar é consultora imobiliária, não é uma pessoa qualquer, é consultora imobiliária. E há mais. O que é que eu descobri? Além de algumas penhoras, havia lá uma hipoteca voluntária em nome de um senhor que era o Manuel Ramalhianes. Que é filho do ex-presidente da República. Exatamente. Sim. Manuel Ramalhianes não quis dar uma entrevista, mas confirmámos que foi o filho do ex-presidente da República que esteve na origem da declaração de insolvência da empresa de Ricardo Rajani, Ensaio Turquesa. Diz-se lesado em 300 mil euros quando tentou executar a hipoteca. Verificou que já existiam penhoras sobre os mesmos bens. Acrescenta que os credores da empresa de Ricardo Rajani reclamavam no total 3,5 milhões de euros. O Manuel não interessa,
recebeu 66.906 de uma circunstância e recebeu 93.993 de outra. Sabemos, sim. Mas sim o quê? Mas sabe o quê? Você já está para aí, para quê? As contas dá 300 mil euros? Olha só lá uma coisa. Dá Olha, 300 mil euros? Olha, eu vou-lhe dizer. Você é advogado da defesa do Manuel. Pergunto, Estou-lhe a perguntar se a senhora é advogada da defesa do Manuel. Não, o senhor quis insinuar que lhe tinha pago. Pagou eu não insinuei nada, minha senhora. Pagou integralmente, não pagou. Sigamos em frente. Mas não paguei o quê? Mas sigamos em frente o quê? Porque os montantes que o senhor diz não prefazem 300 mil euros. Olha só uma coisa, isto é uma sentença da massa insolvente. É o rateio, portanto, cada um recebe na proporção. Como é que aquela pessoa que sabia que eu estava tão vulnerável financeiramente, de saúde e tudo mais, como é que teve durante tantos meses relacionado comigo, sabendo desde o primeiro dia que me enganou? Ainda voltaremos à história de Cláudia, às ameaças de divulgar vídeos íntimos caso não se calasse, passando pela condenação por violência doméstica e pelo inquérito que investiga uma aparente burla. Antes disso, descobrimos que Ricardo Rajani já é acusado de burlas há mais de uma década, quando ainda trabalhava no ramo automóvel. Eu sou Carmen Lima, eu estou ligada à área do ambiente, muito ao ativismo ambiental e eu conheço o Ricardo Rajani há muitos anos atrás. O Ricardo Rajani era amigo do meu irmão e na altura o primeiro contacto que eu faço com ele foi para comprar um carro em segunda mão. E eu sabia que ele tinha uma oficina na zona de Alcochete e que fazia comércio de carros. Estávamos em 2007. Ricardo Rajani também ia comprar carros à Alemanha para os vender em Portugal. Propõe-lhes investirem com ele neste negócio. O lucro permitir-lhes-ia comprar um desses carros. E ele dava em contrapartida uma segurança que era um cheque. Portanto, a qualquer momento a pessoa achava que se ele falhasse, portanto, que poria o cheque ao banco e, portanto, teria o dinheiro de volta. Que este tipo de negócios que o Ricardo propôs já existiam com o meu irmão, já existiam com outros amigos do Ricardo que nós conhecíamos de nome e mais tarde, inclusive, começam a existir com o meu pai. E, portanto, para o meu ex-marido e para a família, há ali, de alguma forma, uma confiança. E ele, no início, não falhou. Quando começa a falhar, apresenta justificações. Era que o negócio tinha corrido mal. Que o negócio tinha corrido mal, que não tinha conseguido. A pessoa que se tinha comprometido a comprar aquele carro, afinal, não comprou. E, portanto, havia sempre justificações. Carmen tenta descontar os cheques que Ricardo lhe passara e constata que, além de fora da validade, Rajani os dera como extraviados. E é nessa altura que nós temos consciência de que nós tínhamos sido burlados. Também descobre que outros familiares tinham ficado sem o dinheiro. Toda a gente andava a esconder, a tentar não contar. Eu não sei se era por vergonha. Entre 2008 e 2009, Carmen e o ex-marido entregaram 69.700 euros, que nunca lhes foi devolvido. Na altura, Ricardo abre insolvência pessoal. Nós, durante uns anos, percebemos que não valia a pena. Até que em 2017, Carmen ouviu Ricardo Rajani num programa de TV. Era agora o melhor vendedor de imobiliário de Portugal. Eu, na altura, pensei, portanto, ele deu a volta por cima e ainda bem que deu a volta por cima, só que agora tenho que cumprir com as responsabilidades que tenho perante as outras pessoas, não é? Ganharam a ação, Ricardo Rajani recorreu porque nega a dívida e os lesados voltaram a ganhar na relação de Évora. Desde 2022 que tentam executar uma dívida superior a 100.000 euros. Mas sem sucesso. Não havia nada em nome dele. Não havia uma caixa de clipe.
Na altura, Rajani já era diretor comercial da Zomtime Oriente. Contactaram a imobiliária, mas disseram-lhes que não era vendedor, logo não havia comissões que pudessem ser penhoradas. O capítulo de Carmen Lima está fechado quando eu acabar de explicar quem é a pessoa. A pessoa, uma vigarista, já recebeu o dinheiro. É vigarista, mas tem uma sentença em que reconhecem que é credora. É verdade, e sabe o que é que vai acontecer? E o senhor diz que pagou e não tem como provar que pagou. Eu vou dizer outra vez. Quando é que lhes vai pagar? A minha propriedade intelectual é tão forte, a minha capacidade de gerar negócio, que eu estou a investir todo o meu tempo a criar uma estrutura que a única coisa que não nos vai faltar é dinheiro. Portanto, quando esse dia chegar, toda a gente não, pelos vistos só há uma sentença. É uma coisa impressionante. Sabe que na gíria costuma-se dizer que é contar com um ovo naquele sítio da galinha, certo? Portanto, não vai pagar. Você não ouviu, não é? Você não ouviu. O primeiro sentimento é o da vergonha. O segundo sentimento é quem é que é, afinal, este Ricardo Rajani? Eu não sou boa pessoa. Eu sou extraordinária pessoa. Eu sou um exemplo. Ricardo Rajani tem 50 anos, já foi o melhor vendedor de Portugal. Obrigado a todos, é um gosto enorme fazer parte desta família. Em 2021, a equipa conquistou o Prémio Internacional Circle of Legends, que reconhece uma carreira de 10 anos com 10 milhões de dólares em comissões, o equivalente a 9 milhões de euros. Ele já tinha uma equipa a trabalhar para ele. E, aliás, diziam na equipa que quem entrasse lá, as raparigas eram praticamente todas aliciadas por ele. E vou resolver Estou aqui a distrair. E vou resolver a minha vida. Sem conseguirem reaver o dinheiro, os lesados começaram a expô-lo publicamente. Nesta live, em 2023, com mais de 400 pessoas a assistirem, Carmen, Pedro e Cláudia decidem pedir o dinheiro de volta. Colocava o comentário, paga o que deves, e colocava o documento. Ricardo Rajani opta por responder, só assume a dívida de Pedro Torres, mas nem essa pagou até agora. Eu peço desculpa ao colega pelo transtorno que causei na vida dele, vamos resolver isso. Mas estas duas pessoas vamos resolver provavelmente também no tribunal. Carmen acaba ameaçada durante uma conversa telefónica. Oh, coitadinho. Então... Ele, a dada altura, e isto foi na presença do meu ex-marido, ele disse-me: continuas a fazer o que estás a fazer e eu vou aí ter contigo e corto-te às postas. Gravou o resto da chamada e apresentou queixa-crime. Tu nunca na tua vida tiveste 100 mil euros, portanto alguém te deve 100 mil euros. Tu ganhaste 100 mil euros. Não sei, tu também não ganhaste, não é? Arranjaste dinheiro ao seu Tu também não arranjaste, pariu, estás a perceber? Chama o teu marido é que fala comigo. Ricardo, paga aquilo que deves. Paga aquilo que deves, paga aquilo que deves, paga aquilo que deves e agora pagas com juros, miúdo. Cláudia também andava a publicitar o caso e foi ameaçada com a divulgação dos vídeos íntimos. Estás a ouvir? Recebeste a mensagem, não estou disponível para falar contigo, fala com o advogado. Voltas a fazer uma publicação e alguma coisa minha ou de alguma pessoa da minha equipa, eu perdi o meu telemóvel e vão aparecer uns vídeos teus muito bonitos de certeza. Portanto, pensa bem no que é que estás a fazer. Estás a perceber? Grava esta... A exposição permitiu-lhes chegar a mais casos. Ligaram-me colegas que foram lesados e ligaram-me mulheres que foram lesadas também. Houve mulheres que, além de terem passado de dinheiro, tinham tido envolvimento emocional com ele, elas tinham medo dele. Estou a perguntar se o senhor lhe ligou a dizer que iam aparecer vídeos dela. Ouça. É verdade ou não? Eu sou uma pessoa... As pessoas estão a registrar que o senhor não está a responder. As pessoas estão a registrar que você não me deixa falar. E na altura, quando eu começo a conhecer estas histórias, e eu volto a dizer histórias, plural, eu começo a ter acesso a histórias que não eram ameaças, eram histórias
assustadoras. Mas, portanto, mulheres com quem se envolveu emocionalmente? Com quem o Ricardo Rajani se envolveu emocionalmente. Elas eram todas colegas dele, sendo que o Ricardo estava sempre numa posição de team leader, não é? Sempre numa posição de poder. E o Ricardo controlava o quê? As comissões. Tu agora vais receber estes 20 mil euros de comissão e eu consigo ajudar-te a tu capitalizares estes 20 mil euros. O Ricardo Rajani é íntegro. Sabe quantas vezes é que eu bati numa mulher na minha vida? 0. Olha, está aqui Vá ler a descrição. sentença. Vá ler a sentença. Ricardo foi condenado a 2 anos e 2 meses com pena suspensa. A sentença deu como provado que, por diversas vezes, desferiu bufetadas, puxou os cabelos e apertou o pescoço de Cláudia Aguiar, além de lhe dirigir vários insultos. Então eu hoje estou em condições de dizer à Cláudia, relativamente à minha reação às tuas estupidezes, eu tive mal. É isto que eu tenho que pedir desculpa. Portanto, o senhor está a dizer, tu és desculpa lá. estúpida, mas eu não te devia ter chamado de estúpida. Ela foi, isso, não é? exatamente. O que eu estou a dizer é, ela teve, exatamente. Eu tenho que guardar as coisas para mim, chama-se maturidade. Na mesma entrevista, confrontado com uma mensagem de Cláudia que desmontava a sua versão... De 2.100 euros mensagem. Em que dia? Agora, epá, Exatamente no mesmo dia. o que é que isso interessa, pá? Qual é a relação, sim? Não, o que prova é que efetivamente... Prova você é o uso idiota, era o quê? não tem outro nome. Você é idiota, estou-lhe a chamar agora. Ricardo é arguido no inquérito que investiga uma burla qualificada no caso de Cláudia. Porque há aqui um denominador comum, as Sim, diga histórias lá que qual se é. foram repetindo ao longo É dos anos mentira! entre pessoas que É não se mentira! É mentira! Há contratos É de mútuo, mentira! há promessas É de mentira! pagamento, são Estou-lhe a dizer, cumpridas as não primeiras conseguiu. prestações, É depois mentira! começa a falhar, as pessoas tentam Olha, ninguém descontar os conseguiu ver cheques isso. e os cheques ou são extraviados ou não têm cobertura, há planos de pagamento que não são cumpridos. Portanto, isto é decalcado. Sabe o que é isto? Ao longo dos Eu vou-lhe anos. dizer o que é São isto. histórias decalcadas. Eu vou-lhe dizer o que é isto. Isto, Pronto. E isto, estas pessoas, eu vou a dizer o que é única isto. coisa que querem Isto saber é um é se certificado. o senhor lhes vai Olha, pagar. Nós temos uma entidade que regula o nosso setor de atividade, que é o INPIC, e o INPIC não pode permitir que um indivíduo como o Ricardo Rajani trabalhe no imobiliário. Ele não se pode aproximar de negócios imobiliários. Não pode, devia ser proibido. E, portanto, vários colegas dele, lá da imobiliária, foram lesados. Vários que eu soube, não foi mais do que um, inclusivamente diretores. Vários diretores. E ainda bem que está a gravar, porque as pessoas lá em casa vão ouvir que o senhor paga quantias de 50 mil euros em dinheiro vivo. Paguei à Cláudia. Não, mas Paguei à pagou Cláudia, tudo. atrás do Pingo Doce. E o senhor pagou A a senhora uma tem pessoa prova. 50 mil euros Sim. e não tem provas. E Não, acha isso que isso é trabalhar com zelo. Não, sabe porquê? Por isso é que, infelizmente... Pergunto-lhe. Pergunto, é porque era o meu dinheiro. Portanto, eu com o meu dinheiro eu faço o que eu quiser, não é a senhora que manda. O meu objetivo de dar a cara é que as pessoas percebam que ele não vai parar. Nós não podemos continuar a deixar que uma pessoa destas ande à solta a fazer isto às pessoas. Não podemos. Quem não dá a cara, quem não conta a sua história numa situação destas, compactua com os Ricardos Rajanis desta vida. Sou mãe e tenho 2 filhos para sustentar. E mais tarde eu quero ser a pessoa que tentou fazer tudo para reaver o seu dinheiro. Quero ser a pessoa, aos olhos deles, que não cede a chantagens nem a ameaças. Em 2022, mudou-se para a Zome Time Oriente, uma franchisada da marca Zome. Agora é diretor comercial. Ricardo e familiares dedicam-se agora ao mundo das corridas de carros. Inclusivamente, há pouco tempo eu estive no Autódromo do Estoril e vi um caminhão da Zone, ou seja, de corridas, ou seja, ele investe em corridas, é um dos hobbies dele e continua a fazer a vida que sempre fez e sempre quis fazer e ostentar algo que ele efetivamente não tem, mas está a viver com o dinheiro dos outros. Olha, sabe quanto dinheiro é que eu gasto com os meus familiares a correr? Quer que eu lhe diga? 0. É. Sabe porquê? Eu vou lhe dizer porquê. Porque eu tenho crédito.
Eu tenho uma reputação acima desta miséria de programa que está aqui. O que eu tenho, sabe o que é? É crédito. É crédito a montes. Se eu fizer agora mandar uma mensagem e pedir 100 mil euros emprestados, as pessoas emprestam. Pois emprestam. Exatamente. Pois emprestam. Sabe porquê? Pois, estas emprestaram também. Não, essas não me emprestaram nada. Essas fizeram negócios e não sabem viver com a responsabilidade que é fazer um negócio. Os carros é um luxo, não é como ir jogar futebol, não é nada disso. E é um desporto que eu percebo que 50 mil euros deve ser muito jeito. Mas vai eu manter a convido palavra? para vir ao debate no domingo, Pronto, repórter obrigado. sábado. O senhor vem? Bem, claro que sim. Pronto, sim, senhora. Terei todo o gosto em tê-lo cá. Está bem?